Shalom, Donai! Quinto dia, exatamente, quinto dia de mãos levantadas, E você que já está assistindo esse vídeo, não esqueça, curta aí o canal, né? Clique aí no sininho para você ser avisado também de quando nós começarmos a fazer novos vídeos. E já tá entrando gente aqui, Rita, Anderson Rios, Cristiano, vocês estão ligados mesmo, hein, gente? Porque como eu disse aqui, a gente não faz essa live avisando, né? Hoje, por exemplo, tive que fazer de noite. O único horário que deu pra gente poder fazer essa live hoje foi agora de noite, cheio de eventos. Acabei de sair de um casamento agora também, mas a gente segue com o nosso propósito, 30 dias de mãos levantadas, vamos seguir aqui juntos, debaixo da graça de Deus. E como eu sempre falo, vai mandando aí para pelo menos umas 10 pessoas esse nosso quinto dia desse nosso propósito de mãos levantadas. Hoje eu não vou chamar ninguém não, já vou entrar direto, que hoje o dia foi intenso, né? Foi intenso aí, com muita coisa boa acontecendo, mas mesmo assim, dia intenso de muitas coisas. Então eu já quero entrar direto com vocês na palavra aqui. Então vocês aí vão convidando aí pelo menos 10 pessoas aí, e eu já vou estar entrando aqui já falando com vocês. Quinto dia, Lucas capítulo 10, versículo 27, que fala: ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Deixa eu falar sobre duas coisas sobre amor. Hoje no Brasil tá meio perigoso a gente falar sobre amor, né? Estão falando que o amor venceu, não venceu nada, mas vamos lá. Aqui a gente está falando do verdadeiro amor, o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Algo que a gente tem que entender, primeira coisa, ninguém está fora dos limites do amor de Deus. Ninguém. Que isso, pastor? Ninguém. Todos aqueles que o recebem como Senhor são amados por Ele. Bem, na verdade, Ele nos ama até mesmo antes de nós o recebermos como Senhor da nossa vida. Mas há uma reciprocidade, né? Se Ele nos ama, nós temos que amá-lo também. Segunda coisa que eu preciso falar com você, né? Que primeiro Ele diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E depois Ele fala: ama o próximo como a ti mesmo. Mas eu preciso inverter um negócio para você. Para que você ame o próximo como a você mesmo, primeiro você precisa se amar. Eu sei que é um pensamento um pouco disruptivo quando a gente ouve isso, né? Mas como é que eu vou me amar? É isso mesmo. Porque Jesus, aqui é Jesus dizendo que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Como eu vou amar o próximo se eu não me amo? Entende isso? Você só pode amar o próximo como a você mesmo se primeiro você se amar. Se você se amar, você vai amar o próximo como você se ama. Essa é a condição que Deus tem para cada um de nós. Eu gosto muito disso porque a gente entra numa linha muito estranha hoje em dia, né? Porque, né, tudo é amor, Deus é perdão, como nós falamos ontem, né? Se você não assistiu, entre depois lá no nosso canal, assista de ontem, né? O nosso quarto dia. Hoje é o quinto, mas assista de ontem, do quarto dia, você vai entender um pouquinho que eu falei sobre isso ontem. A gente sempre, porque Deus é amor, não é juízo, né? A gente não tem inferno, não tem nada. Cuidado. O nosso Deus é amor, mas Ele também é justiça, né? Então a gente tem que compreender que existem princípios que têm que ser estabelecidos, vividos e seguidos. E um desses primeiros princípios que a gente tem que ter e entender é que nós amamos a Deus? Sim. Top! Primeiro princípio que você entendeu. Depois você tem que se amar.
Você só pode dar o que você tem, filhão. Você entende isso? Você não consegue dar o que você não tem. Então, se Deus, ele é amor e nos ama, você só pode dar amor se você tiver amor para dar. Se você não tiver amor para dar, você não consegue dar amor. Então, um princípio básico, até mesmo para amar a Deus, nós temos que ter amor. Porque que Deus nos ama e nos ama incondicionalmente, top, todo mundo já sabe. Agora, para que nós possamos dar amor a Ele, primeiro nós temos que nos amar. É por isso que você vê muitas pessoas, e hoje no século XXI acontece isso constantemente, pessoas que se matam. Você sabe que uma coisa que todos os suicidas têm em comum, todos eles, independente da condição, de traumas, de coisas que eles sofreram, todo suicida tem uma coisa em comum: ele não tem perspectiva de futuro. Pegou isso aí? Todo suicida, independente do que aconteceu, né, do que ele pensa de si mesmo, tal, algo que você tem que entender é que todo suicida, ele não tem perspectiva de futuro. Quando ele olha para o futuro, ele não vê nada de bom, por isso que ele tira a sua própria vida. Porque para ele não vale a pena continuar vivendo, se a vida, o futuro que apresenta-se para ele é algo ruim. Então, algo que nós temos que entender é que, primeiro, você tem que compreender que existe perspectiva para você e essa perspectiva aumenta quando você se ama. Porque quando você se ama, você entende que a sua vida, estou falando de ninguém, estou falando de filho, falando de esposa, estou falando de pai, de mãe, de pastor, de ninguém, colega de trabalho, não, estou falando de você. Você entende que a sua vida é preciosa, você quer viver. Não pelos outros, mas por você. Isso é legal da gente poder estar falando, porque até mesmo para a gente poder viver para os outros, nós precisamos nos amar. Eu gosto muito quando Deus chama pessoas. Isso é legal de falar com vocês. Um dos chamados que me chama mais atenção, não é o único, mas um dos que me chama mais atenção, é o chamado de Moisés. Preste muita atenção no chamado de Moisés. Moisés, ele nasce para ser libertador de Israel. Mas como? Ele é um hebreu que não cresce como hebreu. Olha isso. Ele é um hebreu que não cresce como hebreu. Ele é encontrado pela filha de Faraó e é criado como egípcio. Então vamos lá. O chamado de Moisés é top. Ele é chamado para libertar o povo de Israel. Ele é um hebreu que não cresce dentro da cultura hebraica. Ele cresce na cultura do escravocrata, que era o povo do Egito. Depois, ele descobre que ele não é egípcio. E além dele não ser egípcio, ele descobre que ele pertence ao povo que é escravizado. Então você pensa, alguém que cresce com a cultura de senhor descobre que a sua origem é de escravo. É top demais. E aí depois desse momento, você sabe um pouco da história, se não sabe, vou contar um pouquinho para você. Moisés entra em conflito de identidade, porque ele é um egípcio, mas ele sabe que ele veio do povo hebreu. Então, quando ele vê um egípcio açoitando um escravo, aquilo sobe nele. E ele fala, para com isso. E ele mata o feitor. O que as pessoas não entendem é que aquela cena Moisés já tinha visto milhares de vezes. Milhares. Você acha que foi a primeira vez que Moisés viu um feitor açoitando um escravo? Óbvio que não. Só que agora ele tinha um conflito de identidade. Porque antes ele não sabia que ele era hebreu. Agora ele sabe. E aí ele mata aquele egípcio, sai correndo, foge, porque agora ele é um criminoso. Mas ele não foge só porque ele é um criminoso, ele foge porque ele tem um conflito de identidade. Ele precisa resolver esse conflito de identidade dele. Então, olha como que Deus começa a trabalhar na vida de Moisés. E aí ele vai para o deserto. Passa no deserto 40 anos
E no deserto ele tem uma conexão com a sua origem, porque ele vive como vivia o seu povo antes da escravidão. E aí Deus o chama, quando ele está em paz consigo mesmo, 40 anos se passaram. Ele está em paz consigo mesmo, Deus o chama porque agora ele estava resolvido na sua identidade. Resolvido, ou pelo menos eu posso falar com você como em paz. Ele já estava vivendo no deserto de Midian como um pastor de ovelhas, já era pai. Então aquele que tinha sido criado dentro da cultura do Egito estava vivendo agora uma nova cultura, que era a cultura nômade. E aí, quando ele está em paz com essa cultura, já com família instituída, trabalhando, ou seja, vivendo uma nova identidade, Deus o chama. Porque agora ele sabe quem ele é. Moisés se ama. Que isso, Rodrigo? Falo sim. Se amava, porque agora ele constitui família, está crescendo, está se desenvolvendo. Quando você está resolvido em si, você pode ouvir a voz de Deus. Sabe por que muitas pessoas às vezes não conseguem identificar a voz de Deus? Porque não estão resolvidas consigo. Não estão resolvidas com quem elas são, nem com quem elas ouvem. Segura Moisés, daqui a pouco eu volto nele para poder falar. Tudo isso para poder falar que você tem que se amar primeiro. Vocês vão se lembrar de outro chamado, que é um chamado do profeta Samuel. Samuel fala que é muito interessante. Samuel não é de família sacerdotal, ele não pertencia à linhagem dos levitas. Ele pertencia a uma outra tribo de Israel que não tinha nada a ver com o ofício sacerdotal. Mas a sua mãe, que era estéril, foi curada da esterilidade por um milagre. E ele, como primícia, aquele que abre a madre, a mãe o consagra ao serviço do Senhor. A gente sabe um pouco da história. Décadas depois, aquele que não tinha linhagem sacerdotal assume o sumo sacerdócio em Israel. Mas eu quero falar da chamada dele. Então, ele está sendo criado e está ali com Eli. Deus fala com ele. Samuel. Ele vai para Eli. Menino, você está com sono, vai dormir, não te chamei nada não. Samuel, vai para Eli. E por 3 vezes. Você já parou para perguntar por que Samuel vai para Eli se o próprio Eli fala, não te chamei? É porque no ouvido de Samuel, a voz de Deus soava como a voz de Eli, que era a voz de autoridade. Então, como Samuel reconhecia a voz de Eli como a voz de autoridade, quando Deus o chamou, a voz que ele ouviu era como se fosse a voz de Eli. E aí, finalmente, depois de 3 vezes, Eli falou assim, não, quem está te chamando é Deus, filho. Quando você ouvir essa voz de novo, você fala que o teu servo ouve. E aí Deus continua falando com ele. Olha como que você precisa estar bem resolvido na sua identidade, na sua postura para isso. Voltando para Moisés. Deus fala com ele, então, agora, ali no meio da sarça ardente, porque ele já não estava mais em conflito com ele mesmo. Ele já sabia, eu não sou mais um egípcio. Eu agora sou um pastor, vivo aqui em Midian, sou pai, sabe? E estava resolvido na identidade dele. E como ele estava resolvido na identidade dele, Deus o chamou. Deus não chamou ele quando ele matou o egípcio. Deus não chamou ele quando ele estava no início da sua caminhada no deserto. Deus chamou Moisés depois que ele já tinha se casado, já era pai e estava vivendo como pastor. Porque ele estava resolvido na sua identidade. Ele já sabia que ele era um pastor de ovelhas, que ele queria viver a sua vida ali no deserto de Midian, mesmo tendo sido criado numa cultura egípcia. Então Deus nos chama exatamente nesse período, quando nós temos certeza da nossa identidade, quando nos amamos, quando temos certeza daquilo que Deus nos falou. Aí entra o texto que nós acabamos de ler, de Lucas 10, versículo 27. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas só podemos dar o que nós recebemos. Só podemos amar o próximo como a nós mesmos se primeiro nós nos amarmos. Você se ama? Que pergunta é essa, profeta? Eu preciso fazer essa pergunta para você. Você se ama? Você é fã de você mesmo? Que isso? Que ensinamento humanista? Não, isso é Bíblia.
Ame o seu próximo como a si mesmo. Você só pode dar o que você tem. Se você não se amar, você não pode amar o próximo. Você é seu fã? Você se ama? Porque se você não se ama, se você não é o fã de você mesmo, fica difícil de você amar os outros e de você ser fã de outras pessoas. Fã, Rodrigo? Isso, fã mesmo. Você tem que ser fã daqueles que caminham com você. Eu sou fã. Hoje, por exemplo, eu casei, eu não, né? O pastor, mas assim, estive na cerimônia de um casal que eu sou fã demais. Mas fã. Primeiro porque a menina que casou, eu conheço ela desde da quinta série, que é o atual sexto ano. Dei aula para ela. E o menino, porque eu acompanho também, não dei aula para ele, mas acompanho desde pequenininho, vi, trabalha na igreja, vi o crescimento, sou fã do cara, sabe? Amo demais a vida, na simplicidade que são. Então, você tem que admirar, ser fã dessas pessoas. Mas por quê? Porque primeiro eu sou fã de mim mesmo. Eu gosto de mim. Se eu gosto de mim, sou fã de mim, eu consigo gostar e ser fã de outras pessoas, admirar outras pessoas. Porque primeiro eu me admiro. Admiro a minha história, admiro aquilo que eu passei. Isso não é você se auto-adular ou se auto-idolatrar. Não, 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 não. Mas você tem que se amar. Amor é uma decisão. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Nunca confunda amor com paixão. Vou repetir. Nunca confunda amor com paixão. Amor é uma decisão. Paixão é um sentimento. Pegou isso aí ou não? Sentimento, irmãos, vem e passa. Decisão é para sempre, até que você tome uma outra decisão. Então sentir, você sente um monte de coisa. Ah, tô com calor, tô com frio, tô apaixonado. Não tô mais. Sentimentos são passageiros. Decisões são permanentes. Pegou isso aí ou não? Então nunca confunda amor com paixão. Eu sempre falo que a paixão, que é um sentimento, tem que queimar na coluna do amor. Vou repetir. A paixão precisa queimar na coluna do amor. Porque sim, mesmo sendo um sentimento, a paixão é necessária. A paixão impulsiona. A paixão te faz tomar algumas decisões, porque é um sentimento. Agora, o que faz você permanecer, decidir, é o amor. Ou a falta dele. É algo que a gente tem que entender de uma vez por todas. Por isso que Jesus, aqui em Lucas 10, 27, ele fala sobre isso. A gente não pode questionar a importância de amarmos a Deus. Não podemos. Mas a gente pode questionar a questão do amor ao próximo. Porque como que você vai amar o próximo se você não se ama? Por isso que eu perguntei se você se ama, se você é fã de você mesmo. Se você não se ama, se você não é fã de você mesmo, fica difícil de você amar o próximo. Porque você não vai conseguir dar aquilo que você não possui. Entende isso? Eu já vi muitas pessoas que não conseguem amar, a culpa não é delas. A culpa é do que elas viveram. Quantas pessoas que eu já vi que foram abusadas pelo pai biológico? Quantas são as pessoas que foram traídas nos seus sentimentos pela mãe biológica? Então fica difícil ela se entregar para outras emoções, sentimentos, decisões, porque ela foi traída por aquele que deveria proteger. Entende? Em vários níveis. Então, essa pessoa primeiro precisa ser curada. Quantas foram as pessoas que eu já vi que não conseguiam se relacionar com Deus como pai? Porque foram abusados pelo pai. Não conseguiam se relacionar, às vezes, com irmãos. Porque na cabeça dela, ela não poderia se relacionar na igreja, porque o histórico de família dela era muito ruim, então ela precisava ser curada nisso. E sabe como é que começa a cura? Entendendo que você não tem a culpa. Um dos grandes problemas das pessoas que sofrem abuso, seja quais forem, violência física, sexual, psicológica, uma das primeiras coisas que acontece é que ela acha que tem a culpa. Eu já conversei com algumas vítimas de estupro e é muito interessante que a pessoa estuprada
ela sendo vítima, ela acha que teve culpa no estupro. Eu já vi pessoas que sofreram abusos de violência física, né? Por, às vezes, pai, mãe, né? E às vezes a criança, não, porque eu fiz tal coisa, a culpa é minha, eu merecia. Olha isso, né? Pessoas que sofrem abuso psicológico, ah, não, ele gritou, mas eu fiz besteira mesmo. Cuidado, porque a pessoa não se ama. Então, toda violência, ela se culpabiliza. Sendo que ela não deveria se culpabilizar porque ela é vítima de uma violência, seja em qual esfera for. Mas esse é o problema. É por isso que a gente tem que se amar. Porque quando a gente se ama, a gente não aceita algumas coisas. Algo que eu falo, né? Acabei de sair de uma festa, né? Aí às vezes tem pessoas... Hoje não tô falando que isso aconteceu hoje não, mas só dando um exemplo porque eu vim de uma festa hoje. Aí às vezes alguém não te convida para uma festa. Aí você fala, poxa, fulano, não me convidou, né? Aí, irmão, entenda uma coisa. Se não te convidaram, porque não te queriam lá. Eu vou repetir. Se não te convidaram, é porque não te queriam lá. E se ame suficiente para estar em lugares onde você é amado e não tolerado. Entende isso? Às vezes você quer se encaixar em ambientes que você não tem que se encaixar. Às vezes você quer estar em ambientes que você não precisa estar. Não é que você não queira estar, você quer, né? O sentimento vem. Eu estou falando que você não precisa estar. Cuidado. Isso começa com o amor próprio. Irmão, eu falo para vocês, meus queridos e queridas que estão aqui, eu admito para você que eu amo ficar em casa, ficar com minha esposa, com meus filhos. Mas também gosto de sair. Mas eu amo estar na minha casa. Se me chamar para um churrasco, então é aí que eu vou mesmo. Mas amo demais estar com a minha casa, com a minha família. Amo demais estar com os meus. E sabe por que eu gosto de estar com eles? Porque eles me amam. Eles me querem por perto. E como eu sei que eles me amam, eles querem por perto, eu gosto de ficar com eles. E eu gosto de ficar também com pessoas que me amam, que me querem por perto. Agora, tem gente que não te ama. Tem gente que não quer você por perto, mas você quer estar. Esteja em lugares onde você é celebrado e não tolerado. Então, se não te convidaram para a festa, se não te convidaram para o evento, é porque não queriam você lá. Simples assim. Relaxa. Não fica sumindo. Ah, por que deveriam ter me chamado? Por que você não me chamou? Porque você não queria estar você lá, ué. Se tem uma coisa terrível, é você se autoconvidar para alguma coisa. Para com isso. Ó, alguém me chamando aqui. Vem pro churrasco aqui, pastor. Projeto Vida Cabo Sul. Ué, já chamou pro churrasco. Tô indo. É benção. Mas para com isso. Se ame, gente. Se valorize. Para de bobeira. Sabe? Eu como pastor, algo que eu posso falar que eu tenho satisfação de dizer. Até aqui, né? Hoje é dia 5 de agosto de 2023. Então até aqui eu posso falar isso. Não tem uma única pessoa, nenhum único pastor, nesse Brasil ou fora desse Brasil, que pode falar, pastor Rodrigo pediu para poder estar pregando na minha igreja. Nunca pedi. Nunca. E nunca vou pedir no que depender de mim. Ó, querido, deixa eu dar um brado aí na sua igreja. Ó, Deus me dá uma palavra, eu tenho que pregar lá na sua igreja. Nunca fiz isso, nunca farei. Porque eu entendo duas coisas. Primeiro, que se Deus quer que eu ministre em algum lugar, Deus vai tocar naquela pessoa para me chamar. Simples assim. Ou Deus vai, no mínimo, colocar nela uma vontade de ouvir aquilo que está em mim, que foi colocado por Ele. Então não preciso me chamar, não preciso me autoconvidar, porque Deus já colocou essa vontade, a pessoa vai entrar em contato. Agora o que tem de gente por aí, não, vamos deixar de fora dessa, me chama, que tal? Besteira. Se ame, se valorize, não aceite qualquer coisa, sabe? É por isso que esse texto aqui de Lucas 10, 27 é tão importante, porque você tem que se amar, tem que se valorizar.
Isso não é leitura humanista, não, gente. Isso é princípio bíblico. Você só pode dar o que você tem. Se você não se amar, como é que você vai amar seu irmão? Se você não se amar, como é que você vai dar um amor para alguém se você não se ama? Volto na questão do suicida. Sabe? Volto na questão do suicida. Por que o suicida tira a sua vida? Ele não se ama mais. Não tem perspectiva de futuro, porque para ele o futuro parece ruim. Aliás, não existe futuro porque tá tudo ruim. E ele não se ama, por isso que ele tira a sua própria vida. É isso que nós temos que mudar. Se ame, se valorize. Entenda que além de você se amar, existe um Deus que te ama muito mais do que você se ama. Mas você precisa se amar. Você tem que entender esse princípio para que você possa dar esse amor. Aí sim, você vai poder amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Bênção! Esse foi o nosso 5º dia. Se você tem aí algum pedido de oração, digite aí o seu pedido de oração, que eu quero orar por você aqui agora. Como eu já disse, a gente não tem horário fixo nesses 30 dias que nós vamos passar aqui. Quando eu puder, eu entro. Todo dia eu vou entrar, mas quando eu puder, eu entro. Não vai ter horário. Hoje, por exemplo, foi de noite por esse dia intenso. O Johannes colocando aqui. E olha que sem pedir, sua agenda já é no nível hard. A agenda é intensa. Não tenho nenhum sábado desse mês de agosto. Nenhumzinho. Semana toda completa e final de semana também. Na graça. Isso, vão escrevendo aí seu pedido de oração. Daqui a 2 minutinhos vou estar orando por vocês. Como eu disse, já desde o nosso primeiro dia, eu gosto de ficar aqui com vocês no máximo meia hora. No máximo, não quero passar disso, porque o propósito aqui realmente é só trabalhar uma devocional com vocês e orar por vocês aqui. Vamos lá, primeiro pedido aqui já. Creide Francisco. Ore pela minha casa, pelos meus filhos e por mim, pastor, pelo meu esposo. Em nome de Jesus, Creide. Vamos orar daqui a pouco. Mônica Antônio, feliz por conseguir participar. Ah, que bênção, Mônica. Deus abençoe sua vida. Johannes, pastor, estou no hospital da Unimed em Resende, acompanhando meu cunhado. Misericórdia. Já oramos aqui, mas reforce aí, por favor, em nome de Jesus, Johannes. Cura aí sobre a vida do teu cunhado, Pai eterno. Deixa eu ver se tem mais algum outro pedido de oração aqui. Vai escrevendo, gente. Daqui a pouquinho, 1 minutinho, vou estar orando por vocês na graça. Colocando aqui, já orei com ele e por todos os enfermeiros aqui. Bênção, isso aí mesmo. Crente, quando fica doente, filho, ou quando vai para o hospital, a gente é mais usado por Deus do que se a gente tivesse com saúde plena, né? Porque é nesses momentos que Deus coloca pessoas e coloca a gente em situação que a gente ore por pessoas aí também. Bênção, Mônica Antunes aqui, pedido de oração. Kissila Antunes, minha neta, vamos orar em nome de Jesus. Gráfica aqui, oração pelos ministérios. Em nome de Jesus, vamos orar aí pelos ministérios. Mais 1 minutinho aqui para poder estar orando pela vida de vocês e encerrando essa nossa live de hoje, nosso 5º dia desses 30 dias de mãos levantadas em nome de Jesus. Mais uma vez, você que segue a gente aqui, curta o canal, aciona o sininho, porque aí você vai poder, quando a gente começar, vai aparecer para você a notificação, você já entra, você top. Cristiane Silva aqui, ore por minha família, pastor, e amanhã será às 12 horas por 12 meses no projeto Vida Cabo Sul. Olha, ore por nós, pastor, em nome de Jesus. Vamos orar aí por esse povo, 12 horas por 12 meses. A gente teve aí
há 2 semanas atrás, se eu não me engano, né? Foi bênção demais. Aí as nossas 12 horas por 12 meses. Ah, lembrando, né? Amanhã o Projeto Vida de Volta Redonda. Amanhã vai ser dia 6 de agosto de 2023. Amanhã, Projeto Vida de Volta Redonda, começando 4º culto. Isso aí. Nosso primeiro culto, 8 horas da manhã. Segundo culto, 10 horas da manhã. Terceiro culto, 17 horas. E o 4º culto, às 19 horas. Aqui, Projeto Vida de Volta Redonda, Avenida Adalberto de Barros Nunes, número 3060. Se você não é de Volta Redonda ou região, pode assistir online também nesses 4 horários. Marisa, oração pela minha casa, terminar a reforma. Em nome de Jesus, Marisa, Deus vai fazer e operar aí, para que Deus te dê os recursos financeiros e humanos, para que tudo possa acontecer. Bênção, já li aqui os pedidos. Você também que às vezes vai assistir essa gravação, pode escrever também aí seus pedidos de oração, porque apesar de ser uma gravação depois, né, agora estamos ao vivo, mas depois na gravação eu leio, depois também oro pela sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando esse tempo abençoado demais de Deus. Pai, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder esteja, permaneça sobre cada vida. Eu levanto agora as minhas mãos, meu Pai. Oro junto com os meus queridos agora. Aqueles que pediram por parentes que estão enfermos, por alguns que estão pedindo por reforma de casa, alguns estão pedindo por casamento, por neto, pela família, por salvação, por cura. Que o Senhor possa derramar a tua bênção, o teu poder sobre cada vida agora. Ah, Deus, visita cada um desses ambientes. Visita agora hospitais. Visita agora casas, visita agora, meu Pai, esses espaços aonde os teus filhos se encontram. Eu oro para que o Senhor, meu Pai, possa dar a cada um deles uma visitação. Ah, Jesus, que eles tenham uma visitação, aqueles que precisam de cura, que venha a cura do Senhor agora. Aqueles que precisam de uma resposta, que possam ter a resposta da forma que eles precisam dessa resposta. Que em nome de Jesus, o Senhor possa, meu Pai, estar indo de encontro a cada vida, indo de encontro a cada necessidade, indo de encontro, meu Pai, a cada pedido. É a tua palavra que declara que tu é Deus, que inclina teus ouvidos para ouvir a oração do teu povo. Então eu oro agora, meu Pai, inclina teus ouvidos para a oração dos teus filhos, inclina teus ouvidos para a necessidade de cada um deles. Em nome de Jesus, que o Senhor contemple cada necessidade, que o Senhor contemple cada pedido, aqueles que foram escritos aqui, outros que vão estar sendo escritos quando alguém vier a ver essa gravação. Eu não sei onde essa pessoa se encontra agora, mas eu sei que o teu Espírito vai inundar agora esse ambiente e eles sentirão a tua presença, meu Pai. Que em nome de Jesus algo venha acontecer na história dessa pessoa, na história dessa família, nessa situação, que haja uma intervenção divina para que coisas novas venham acontecer. E como, meu Pai, nós falamos aqui hoje, Deus, que nós possamos nos amar. Sim, oro por isso, porque quantas são as pessoas que não têm nem mesmo amor próprio, que o Senhor possa dar esse caminho para a vida dessas pessoas, que elas possam se amar. E elas se amando, elas vão poder entregar o que elas têm, que é o amor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Todos os dias estamos aqui no meu Instagram, Rodrigo Matias 7, depois distribuindo aí em outras plataformas. Curta aí o canal, acione aí o sininho, né, para que você possa receber aí novos vídeos, novas lives, sempre que a gente começar aqui. Seguimos juntos e firmes até o dia 30 de agosto. Agosto tem 31 dias, nós vamos ficar 30 dias de mãos levantadas. Deus abençoe. Paz. Shalom.